se preparar para isso. Então, bom dia a quem eu não dei bom dia ainda, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos estudando, como sabem, o Evangelho de Mateus, e na nossa última ministração, nosso último estudo, nós iniciamos o capítulo 18, e hoje nós vamos continuar o capítulo 18 de Mateus, mas hoje vamos começar do versículo 21. Então, você que está anotando, anote que hoje a devocional está em Mateus, capítulo 18, versículo 21, tá bom? Versículo 21. Vamos juntos? Vamos lá. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus respondeu: perdoe 7 vezes. Jesus respondeu: eu digo a você que não há perdão. Senhor, quantas vezes deveria perdoar o meu irmão quando ele pegar contra mim? Aí ele perguntou: até 7 vezes? Pedro perguntou: eu devo perdoar ele 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar pontos com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia 10.000. Tá? Então, gravem esse número. Um devia 10.000. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os filhos, tudo que ele possuía, fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, implorou: tenha paciência comigo, tudo te pagarei. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100. Então, ele devia 100.000, e ele encontrou alguém e foi perdoado. Perdão, ó, ele devia 10.000 e foi perdoado. Depois ele encontrou alguém que devia para ele 100 denários. E, ao invés de perdoar, ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros, então ele mandou ele para a prisão, ok? Viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo de servo mau. Eu cancelei toda a sua dívida, que eram 10.000 denários, ok? Eu cancelei a sua dívida de 10.000 denários, porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive você, que só devia 100 denários? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Bem, vamos falar sobre perdão, né? Então, a pergunta é: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro está fazendo essa pergunta. Jesus, eu devo perdoar quantas vezes? Eu devo perdoar 7 vezes, o que já é muita coisa, concorda? Às vezes a gente fica: poxa, mas a pessoa faz com você algo terrível, e você diz, e te pede perdão. Olha, você me perdoa? E você fala: perdoo. E fazer isso 7 vezes, aí ela repete tudo de novo: você perdoa? E tá bom, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. 7 vezes para alguém que está sofrendo, para alguém que está sentindo dores terríveis por alguma coisa que está sendo feita contra ele, já é muita coisa. Mas Jesus, ele vai além: não, não, 7 vezes não, eu quero que você perdoe 70 vezes 7. Gente, é muita vez, né, não? Ou seja, não pare de perdoar, o que Jesus está dizendo. Em outras palavras, não, multiplique isso, coloque 7 vezes mais isso. Não, não, eu não quero que você pare de perdoar. E aí ele vai dar um argumento por meio de uma parábola.
Ele vai dar um argumento bíblico, de forma lúdica. Ele vai dizer que alguém devia 10.000 e foi perdoado, mas não foi capaz de perdoar 100. Alguém devia 100.000 e recebeu de Deus graça, que é favor que não merecemos. Mas quando encontrou um servo que devia muito menos, devia apenas 100, ele não foi capaz de perdoá-lo. Então, por isso, ele foi entregue aos torturadores, em outra versão, os algozes, né? Aqueles que torturavam ele. E existem, em última instância, o que estamos aprendendo? Que quem não perdoa é torturado. Quem não perdoa é entregue a algozes. Existem muitas pessoas emocionalmente doentes porque não perdoam. Existem muitas pessoas na mão de algozes, de torturadores emocionais, espiritualmente, pessoas que desenvolvem até doenças psicossomáticas, pessoas que desenvolvem na sua caminhada, né, vão desenvolver ali doenças pesadas, doenças emocionais como tumores, fibromialgias, porque não perdoam. Tem a sua alma amarrada, torturada, são torturados dia e noite por enfermidades emocionais, porque não perdoam. O perdão é a condição sine qua non para sermos perdoados. A Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, se o Pai vai me perdoar, como eu perdoo, a condição para o Pai me perdoar é que eu perdoe. Se eu não perdoo, eu também não serei perdoado. Eu também não serei perdoado pelo Pai. Então, perceba que o Pai está disposto a perdoar. Então, esse Senhor, ele faz alusão ao Pai, ele está no papel do Pai. E esse Senhor, ele perdoa a dívida. Uma dívida grande, uma dívida de 10.000. Inicialmente, a pena era, olha, se você não tem dinheiro, então você vai ter que ser colocado como escravo, sua esposa terá que ser escrava, seus filhos serão que ser escravos, as suas terras terão que ser vendidas. Essa seria a justiça. Isso seria o justo. Você não tem dinheiro, a lei é essa. Se você não tem dinheiro, você trabalha como escravo, sua família trabalha como escravo e suas posses são vendidas e você perde o que tem. Mas ele implorou e ele pediu graça. Ele pediu, haja comigo de graça, um favor que não mereço, mas me perdoe dessa dívida. E o Senhor perdoou. E ele foi livre, e ele pôde ir embora solto. Mas quando ele precisou fazer o mesmo, por muito menos, ele não liberou aquele que pecou contra ele, aquele que devia. E por isso ele acabou na mão de torturadores. E se eu te perguntar o quanto o Pai te perdoou, o quanto o Senhor te perdoou, qual era o tamanho da sua dívida? Certamente não eram 10.000 denários, porque a Bíblia diz que Deus não nos comprou com prata, Deus não nos comprou com ouro, mas Ele nos comprou com sangue. Porque nós devíamos o sangue. A Bíblia diz que a alma que pecar certamente morrerá. E precisava que o sangue que fosse derramado fosse o sangue de um justo. Então nós não podíamos pagar. Era uma dívida impagável. Por isso, o Senhor Jesus desceu e disse: Eu pago, para que eles não morram. Eu vou pagar a dívida para eles, porque eu posso pagar, eu sou justo, eu sou santo. Então Jesus se fez carne, habitou entre nós, e ele subiu ao madeiro por mim e por você, e ele pagou a conta que não podíamos pagar com a vida, com o sangue derramado na cruz do Calvário. Diante desse favor que não merecíamos, o que é uma dívida que alguém tenha conosco. E por muito menos, porque muito menos mesmo, diante da dívida que tínhamos de morte, por muito menos, não somos capazes de perdoar e de ofertar ao outro a graça que recebemos.
E por isso, acabamos na mão de torturadores. Muitos estão sendo torturados, emocionalmente torturados. E por que, pastora, que eles estão sendo torturados emocionalmente? Porque eles decidiram que não. Perdão, a gente estava desligando aqui o celular. Porque eles decidiram que não vão pagar. Eles decidiram não se posicionar. Não liberaram aquele que feriu contra eles. A palavra hoje é perdoe. Perdoe. Lembre da graça que te alcançou. Lembre do favor imerecido que te alcançou. O seu pecado, aquilo que você fez, a pena era morte. Era para ser morto, era para ser morta. Mas Jesus, ele te liberou na cruz do Calvário. Ele te libertou na cruz do Calvário. Ele pagou um preço de sangue por você. Ele deu a própria vida para que você fosse livre. Ou seja, foi muito além desse Senhor. Perceba, na história que nós vivemos, não foi o Senhor perdoando a nossa dívida e nos libertando da terra. Ele liberou, tá bom, não precisa pagar. Não, foi muito além. Jesus, ele disse, tá bom, pode ir embora, você não tem, eu vou pagar. E aí, quando ele chegou para a morte, para o inferno, e perguntou quanto é, e ele disse sangue, preço de sangue, vai ter que morrer. Jesus disse, eu morro. E ele morreu para que você pudesse viver, para que você tivesse liberdade. E diante disso, nós precisamos perdoar todos os nossos devedores. Como não perdoar? Você já pensou no tamanho da graça que Deus derramou sobre você? Você já parou para pensar no tamanho do perdão de Jesus por você? Mais do que isso, você já parou para pensar onde você estaria se Jesus não tivesse perdoado você? Porque você não devia 10.000 denários, você não devia 10.000 reais, você não devia 10.000 dólares, você não devia 10.000 libras, você não devia 1 milhão de dólares, 1 milhão de libras. Você devia a vida. Você precisava pagar a sua dívida com a própria vida, tinha que morrer. Mas Jesus te liberou e disse: deixe-o ir livre. Tetelestai. Ele pagou a sua dívida na cruz do Calvário e disse: deixe ele ir embora, eu estou liberando ele dessa dívida, eu pago. E então, quando alguém faz alguma coisa contra nós, muito menor, nós não somos capazes de perdoar. Nós não somos capazes de liberar esse ser humano. E qual é a consequência, pastor? Cairá nas mãos de torturadores. Passará a vida sendo torturado pela falta de perdão. Que o Senhor te ajude a perdoar, para que você não passe o resto da sua vida na mão de torturadores. Amém? Vamos caminhar para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19 vai iniciar um assunto chamado divórcio, que, gente, muitas vezes tem tudo a ver com perdão. Muitas vezes, o que faz com que alguém se separe, eu não falo só maritalmente, eu não falo só de marido e mulher, muito embora aqui seja o ponto alto, seja o casamento, é a falta de perdão. Quando o marido não perdoa a esposa, quando a esposa não perdoa o marido, quando os filhos não perdoam os pais, quando os pais não perdoam os filhos. Uma das coisas que mais assolam as famílias é a falta de perdão. Não somos prontos para perdoar. Nos ressentimos do mal. Nos ressentimos. Guardamos o mal. O que faz ministérios acabarem, muitas vezes, é a falta de perdão. Caímos na mão de torturadores
Quantas famílias na mão de torturadores, até o momento que não suportam mais e acabam no divórcio. Quantas famílias na mão de torturadores e os filhos não suportam mais e rompem com os pais e rompem com os filhos. Quantos na mão de torturadores acabam com seus ministérios. Como é perigoso a falta de perdão. Perceba que Jesus, a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e em versículos, gente. A Bíblia foi escrita de forma contínua. Quem dividiu a Bíblia em capítulos e versículos foi o homem, para uma melhor compreensão da palavra. Mas a gente continua falando sobre a mesma coisa. Você não pode desconectar a palavra. Jesus está falando de perdão. E logo após o perdão, ele fala de divórcio. Por quê, pastora? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, qual é o problema que leva ao divórcio? É a falta de perdão. É alguém que caiu na mão de torturadores emocionais, se tortura até o ponto que ela não aguenta mais e rompe. E aquilo acaba rompendo. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia, foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam. E ele, como sempre, curou a toda a multidão, porque Jesus estava sempre pronto a servir as multidões. Jesus era servo, Jesus era intenso, Jesus era imparável, Jesus era incansável, Jesus era fiel ao chamado. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas são um só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Em última instância, se no casamento um mais um se torna uma só carne, então, o que é o divórcio? O divórcio é tão doloroso como uma amputação de carne. Seria como se eu pegasse esse braço, que faz parte do meu corpo, e cortasse o braço fora, porque nos tornamos uma só carne. Aí eu te pergunto, o que faz uma pessoa decidir amputar parte do seu corpo? Porque ele se tornou uma só carne. Eu quero que você imagine comigo que eu pego aqui uma massinha amarela. Depois eu pego uma massinha azul e coloco em cima da amarela. E essa massinha agora já não é mais nem amarela e nem azul. Essa massinha agora se tornou verde. Se eu disser assim, essa massinha agora se tornou uma coisa só. Esse verde aqui que você está vendo no fundo. Se eu disser assim, pegue agora essa massinha que nós já aderimos e se tornou uma coisa só, retire o verde, e retire o azul e retire o amarelo. Você não vai conseguir, porque ela se tornou uma coisa só. Aí eu falo, então tá, mas arranque uma parte dessa massinha fora. Você vai ter que amputar a massinha. Aí eu pergunto, o que faz uma pessoa estar tão magoada a ponto de cortar, arrancar fora uma parte dessa massinha? Eles perguntaram, então, por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandar a mulher embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração. Pastor, o que é dureza do coração? Falta de perdão. Gente, não tem nada que deixe o coração mais duro do que a falta de perdão. Os torturadores pegam esse coração que não perdoa e endurece o coração a tal ponto que ele decide, ele prefere uma amputação do que a cura. Então, vamos lá, gente. Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, existe um remédio que nós podemos aplicar
aí é onde está doendo. Se você não usar esse remédio, você vai ter que ser amputado. Eu vou ter que amputar parte do seu corpo. Ou você perdoa, ou você é amputado. Ai, gente, está aqui cantando, né, o celular. Ou você perdoa, ou você é amputado. Ou vamos arrancar, né, o seu parte de você. A lógica era, por favor, coloque remédio. E aí você vai me perguntar, e qual é esse remédio, pastora? Perdão. Qual é o remédio, pastora? O perdão. O perdão é o remédio para que um lar não se desfaça. O perdão é o remédio para que um casamento não acabe. É o perdão. Mas muitos dizem, não, olha, pode amputar. Eu prefiro amputar, né? Pode arrancar. Pode cortar esse pedaço aí. Muitos preferem a dor, e é uma dor. Divórcio é uma dor, é uma amputação, né? Do que perdoar. Eles caem nas mãos dos torturadores e preferem arrancar. E sofrem uma dor muito grande quando vem a ruptura da sua família. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual. O que seria imoralidade sexual? Seria alguém que está ali com a massinha verdinha, pegar alguma coisa aqui, ó, e misturar na massinha, ó. Comprometeu a massinha. Por isso que a imoralidade sexual é onde é permitido. Olha, a não ser por imoralidade sexual. E se casar com outra mulher, comete adultério. Então, o segundo casamento, a não ser por imoralidade sexual, configura adultério. Os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos. Pastor, o que é eunuco? Aquele que não casa, aquele que fica sozinho, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O próprio apóstolo Paulo, né, ele não casou. E ele recomendava, olha, quem puder, não case. Mas se casar, não separe. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, veja a gravidade da falta de perdão. Então, a falta de perdão endurece o coração. E os algozes, eles pegam, os torturadores da alma, eles pegam aquele coração e começam a torturar até que haja uma amputação de carne, até que haja uma ruptura. E ele continua: depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos repreenderam, disseram: não, olha, parem de incomodar Jesus. Jesus disse: não impeçam, deixem vir a minhas crianças. Não impeçam as crianças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes à criança. Depois de impor as mãos, partiu. Se você parar para pensar nisto, o reino dos céus é semelhante à criança. Em um texto que fala de perdão, eu vou te perguntar, como que a criança perdoa? Você já feriu uma criança? Já viu como é que criança perdoa? Criança é pronta a perdoar. A criança, ela tem uma habilidade para perdão muito grande. Hoje, duas crianças estão brigando. Aí o adulto vai lá, muitas vezes isso acontece, né? Os adultos vão, se metem, depois ficam um ano sem se falar. E as crianças, 10 minutos depois, são as melhores amigas novamente. É ou não é, gente? Assim. Porque a criança ela tem um coração puro e ela é pronta para perdoar. Então, em última instância, ele está dizendo: deixa as crianças virem, porque vocês precisam ter o coração da criança. E num texto que fala de perdão, entenda-se, vocês precisam perdoar como a criança. Mas aqui também tem uma outra verdade. Deixe as crianças virem a mim e não as impeça. Muitas vezes nós, pais, educadores, pessoas que formam crianças,
Queremos impedir as crianças de vir até Jesus, porque diminuímos o intelecto e a cognição. Achamos que elas não são capazes de ter experiências sobrenaturais com Jesus. Achamos que as crianças são muito pequenas para ter o ministério. Deixa eu te falar uma coisa. É na infância, na primeira infância, no primeiro momento, são nos primeiros dias, e essa criança precisa ser marcada por Jesus. A Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que ela vai andar, e ela não vai desviar. E muitas vezes nós deixamos para ensinar as crianças já na adolescência, e elas já não têm mais a mesmo ímpeto, porque quando elas deveriam ser condicionadas e até encaminhadas a Jesus, nós achávamos que elas eram muito pequenas para isso. O melhor momento para o seu filho ter experiência com Deus é na primeira infância. Mostre Jesus para os seus filhos, ore com seus filhos, jejue com seus filhos, leve os seus filhos a ter experiências com Deus, faça cultos devocionais, leve-os à igreja. Igrejas, você que trabalha com criança, vocês que estão responsáveis pelas crianças, né? Nós precisamos, como igreja do Senhor, fazer com que as nossas crianças tenham experiências sobrenaturais com Jesus. Criança é, sim, batizada com o Espírito Santo. Criança prega, criança exerce ministério. E com uma pureza infinitamente maior que adultos, com uma verdade, com uma intensidade muito maior que muitas vezes muitos adultos têm. Por quê, pastora? Por causa do coração, porque são puras de coração. Então, o ministério nessa primeira infância é lindo, é sobrenatural. Nós precisamos levar a sério a preparação das crianças na primeira infância, na adolescência. Nós precisamos levá-las a Jesus e fazer com que elas exerçam o ministério logo nos primeiros dias de sua vida. O que Jesus está dizendo é: não impeça. Nós crescemos uma geração onde nós ouvíamos assim: olha, as crianças são a igreja do amanhã. E por causa disso, nós perdemos muitas gerações, porque nós olhávamos para as crianças como a igreja de amanhã e não como a igreja de hoje. Se nós tratarmos as nossas crianças como uma igreja de amanhã, amanhã, quando procurarmos as nossas crianças, elas não estarão lá. Nós precisamos tratar as nossas crianças como a igreja de hoje, a igreja de agora, a igreja desses dias, para que na próxima geração, quando eles chegarem na nossa geração, eles estejam lá, mais fortes do que estivemos, mais ativos do que estiveram. Eles tocarão onde nós não tocamos, pisarão que nós pisaremos, onde nós não pisamos. Como Jesus liberou sobre a nossa geração, liberaremos sobre eles obras ainda maiores farás, em nome de Jesus. Logo em seguida, veio Jesus e uma conversa com um jovem chamado Rico. Não tem um nome, mas ele é intitulado como um jovem rico. Um jovem se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? A pergunta é: mestre, como eu posso ser salvo? Mestre, como eu posso ir para o céu? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Aí o rico, o jovem rico, pergunta: quais? Jesus respondeu: olha, não assassine, não adultere, não furte, não dê um falso testemunho, honre o pai e a mãe e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. E o jovem rico, ele foi fazendo checklist enquanto Jesus fazia. Ei, eu não sou assassino, eu não matei ninguém. Lembrando que para Deus, aquele que odeia o seu irmão é considerado assassino. Ah, eu não adultero. Lembrando que para Deus adultério não é a prática de estar com outra pessoa, é a intenção de estar com outra pessoa, que não seja o seu esposo, sua esposa, já é adultério.
eu não furto, né? Eu não roubo, eu não tiro nada de ninguém, eu não roubo paz, não roubo alegria, porque às vezes a gente acha que roubar é só coisas grandes, mas tem gente que rouba. Rouba a paz, rouba a alegria, rouba o vigor. Hoje os celulares estão todos na minha mesa. Eu estou tentando desligar os celulares, né? Eu não roubo. Alguém poderia dizer, né? Olha, eu não dou falso testemunho e eu honro meu pai e minha mãe e eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, fui aprovado, checklist pronto, acabou, tô salvo, né? Tô salvo. Mas o jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Perceba que ele sentia que havia uma lacuna. Perceba que ele sente que não está resolvido. Olha, só os mandamentos? É só ser bom? É só fazer boas obras? É só ser uma pessoa boa? O que mais me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, e pasme, em Pedro, 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, você vai ouvir assim, ó, ser perfeito, como eu sou perfeito. Seja perfeito, como eu sou perfeito. Vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, ou seja, você será salvo. Então faz assim, pega todo o seu dinheiro, e ele era rico, pegue todo o seu dinheiro, venda, depois pega esse dinheiro, não coloca na bolsa de valores, não aplica, não guarda, não. Pega esse dinheiro que você vai vender, dê para os pobres. Depois vem e me segue, se torne meu discípulo. E aí você vai ser perfeito. Pega tudo. E aquele, é claro, pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas e ele não era capaz de abrir mão das riquezas por Jesus. O seu coração estava parcial. Eu amo Jesus até que toque nas minhas riquezas. Eu amo Jesus até que eu tenha que abrir mão das minhas riquezas. E existem pessoas que amam Jesus parcialmente e não na totalidade do seu coração. Entregam a Jesus parte do seu coração. Jesus, eu te entrego isso, mas nisso aqui não. Jesus, eu te entrego meu casamento, Jesus, eu te entrego meu ministério, eu te entrego minha casa, mas as minhas finanças, não. Meu dinheiro, não. Outros, Jesus, eu te entrego isso, essa área, não. Mas o que Deus requer de nós, o que Jesus está ensinando é: você precisa entregar a Deus tudo. Tudo. Tem um hino antigo do Cântico Cristão que diz exatamente isso. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E nós vemos quantas pessoas hoje completamente, não é? Comprometidas na totalidade do seu amor, porque não entregam tudo. E quem não entrega tudo também não tem nada. Que veja o que Jesus está ensinando. Olha o que Jesus está ensinando nesse texto. O jovem rico, ele deu a Jesus boa parte. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho cumprido todos os mandamentos. Isso aqui para Jesus era uma parte. Ele fala: tá, mas você quer ser perfeito? Você quer entregar tudo? Eu já sei que você entregou essa parte, você é uma pessoa boa. Eu já sei que você é bom, que você honra o pai e mãe, que você, né, ama o próximo. Eu já sei que você é uma pessoa boa, mas você quer ser perfeito? Você quer me dar a totalidade do seu coração? Pega as riquezas que você tem, vende e me segue. Ele disse: não, a totalidade eu não consigo. Eu só consigo te dar a parcialidade. Só uma parte. A totalidade, não. Quando se diz respeito a dinheiro, não. Falar de dinheiro contigo, Jesus, não. Eu não sou capaz de te entregar o meu dinheiro.
Eu não sou capaz de abrir mão do meu dinheiro para seguir você. Pastora, qual era o problema? O problema é que o coração dele estava nisso. E a Bíblia vai dizer que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, se o teu amor, se o teu coração está no dinheiro, ali esse é o teu Deus. A Bíblia diz que não pode servir a Deus e mamão. Mamão significa dinheiro. Ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro. E o que o jovem rico deixou claro aqui? Que se eu tiver que escolher entre meu dinheiro e Jesus, eu vou escolher meu dinheiro, não vou escolher Jesus. E por isso ele foi embora. Não, eu não sou capaz de abrir mão de dinheiro por Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade lhes digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Perceba, ele não disse que um rico não vai entrar no céu, ele disse que é difícil um rico entrar no céu. Por quê? Porque é difícil um rico que não tem o coração no dinheiro. O problema não é você enriquecer. O problema é você enriquecer, é você ter dinheiro e colocar no dinheiro o amor, passar a amar mais o dinheiro que Jesus. Esse é o problema. Eu digo que ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Né? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Olha isso. Nós deixamos, eu deixei a pesca, eu deixei o barco, eu deixei o barco lá no cais, eu abri mão das redes. Nós, ao contrário desse jovem rico, nós abrimos mão de tudo para seguir o Senhor. Jesus lhes diz: em verdade lhes digo que, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, ou seja, vocês serão honrados. E todo aquele que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos, campos, ou seja, riquezas, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Gente, o altar não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. O que ele está dizendo, tudo aquilo que você abre mão por mim, eu devolvo 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Esse será salvo, ou seja, será honrado, será salvo e receberá 100 vezes mais. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Amém? Ou seja, aqueles que querem crescer rápido, aqueles que querem ser os primeiros, aqueles que querem se dar bem na vida, não querem perder, vão ser os últimos, vão perder. Mas aquele que, por amor de mim, estiver disposto a perder, esse será o primeiro. Esse vai ser aquele que vai alcançar a vida eterna. Pessoal, nós precisamos entender o valor da renúncia. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, esse jovem rico, ele não quis perder. E a Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, e aqui ele perderia suas riquezas, esse a achará. E agora aqui ele diz quantas vezes achará? Ao menos 100 vezes mais achará. Perdão, mas aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a perderá. Então o jovem rico se afastou, porque ele decidiu não ser salvo. Ele escolheu as riquezas. Ele colocou alguma coisa no lugar que não era para colocar. Hoje Jesus está pedindo a totalidade do seu coração, né? Tem a palavra de Simão, quando aquela mulher derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus. A viúva,
que entregou tudo o que ela tinha no altar, né? Ela só tinha aquelas moedinhas e ela entregou tudo no altar para Jesus. Ela não entregou o que sobrava. Chegaram muitas pessoas ali, ricos, com grandes tesouros dentro do templo. Mas aquela viúva chamou a atenção de Jesus. Por quê, pastora? Porque ela entregou tudo, a totalidade. Sabe o que Jesus me ensina? Que para ele é tudo ou nada. Jesus diz: olha, o quente ou frio, o morno, eu vomito da boca. Ou você me entrega tudo, ou eu não quero nada. Ou você me dá tudo, ou eu não quero nada. Pastor, esse evangelho é muito radical. É, Jesus é radical. Jesus, ele é um Deus maravilhoso, que ele diz, olha, ou eu tenho todo o seu coração, eu não aceito uma parte do seu coração. Eu preciso que você me dê tudo. Vamos orar? Você é capaz de entregar tudo hoje, Jesus? Você é capaz de entregar a totalidade do seu coração hoje, Jesus? Vamos orar. Próximo, amanhã, no caso, vamos ver Mateus 20, tá bom? Então, amanhã estamos juntos, ministrando Mateus capítulo 20. Vamos orar. Senhor Deus, eu te honro, eu te agradeço, e eu entrego a ti esse tempo que estamos aqui. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a perdoar, como o Senhor nos perdoou. E o Senhor perdoou com a vida. O Senhor pagou nossa dívida com sangue. Não deixe que a gente caia na mão de torturadores pela falta de perdão. Nos ajuda a perdoar como a criança perdoa. Senhor, também pedimos que o Senhor nos ajude a fazer a entrega total. Não deixe que sejamos como o jovem rico, que porque ele não foi capaz de te entregar a totalidade, ele perdeu tudo. Senhor, queremos, como a tua palavra diz, entregar tudo ao Senhor, sabendo que o Senhor nos devolverá 100 vezes mais aquilo que abrirmos mão pelo Senhor. Nós abrimos mão de tudo por ti e te seguimos como Pedro. Nós deixamos os nossos barcos nos cais e vamos em tua direção. Senhor, nós te seguiremos e abrimos mão de tudo por isso. Seja o centro e a totalidade do nosso evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor Jesus tenha a totalidade e a centralidade do teu coração. Eu te vejo amanhã em Mateus capítulo 20. Um beijo e até lá.